Que momento, hein? Que momento vive o nosso Vasco da Gama. Olha, nos últimos dias o clube virou uma verdadeira montanha-russa de notícias, de emoções, de expectativas. É venda, é compra, é polêmica. E antes da gente mergulhar de cabeça em toda essa história, eu queria saber a opinião de quem nos acompanha. O que vocês estão achando dessa movimentação toda no clube? Essas saídas, essas chegadas, é um bom caminho? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. Porque no fim das contas, o momento do Vasco se resume a isso: a venda de uma joia da base, a compra de reforços que a gente espera que cheguem para resolver, a crise que uma derrota em clássico sempre causa e, claro, a esperança, que essa nunca morre, de ver um time mais forte. É um turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Para a gente conseguir entender toda essa situação, que não é simples, a gente vai seguir um roteiro. Primeiro, vamos dar uma olhada nesse panorama geral do clube em mudança. Depois, vamos entrar de cabeça na saga dessa venda milionária que deu o que falar. Na sequência, a gente vê como o elenco está sendo remontado, aí analisamos os desafios dentro de campo e, por fim, a gente tenta projetar o que vem pela frente para o Vasco. Então, vamos lá. Começando pelo cenário atual. O Vasco está, sem dúvida nenhuma, no momento de profunda transformação. E não é perfumaria, não. A gente está falando de decisões que têm um impacto gigantesco agora e no futuro, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. E essa transformação fica muito nítida aqui. De um lado, a gente se despede de peças importantes, o artilheiro Pablo Vegetti e a nossa grande promessa, o Ryan. Do outro, a gente recebe o atacante Brenner e o meia Hinestrosa, que chegam com uma responsabilidade enorme nas costas. É a famosa dança das cadeiras, só que acontecendo a 1000 por hora em São Januário. Agora sim, vamos ao ponto que gerou todo o debate, toda a discussão recente. A venda monumental do nosso garoto Ryan e, claro, toda a polêmica financeira que veio junto com ela. O número é esse aí, 35 milhões de euros. É uma das maiores vendas da história do clube, gente. E para uma instituição que está em recuperação judicial, ou seja, com as finanças sendo reorganizadas com lupa pela justiça, uma quantia dessas muda completamente o jogo. E a responsabilidade de usar bem esse dinheiro é gigantesca. E com um valor desses entrando no caixa, a pergunta que não quer calar, a pergunta que todo vascaíno está se fazendo é essa. Tá, e para onde vai essa grana toda? É para pagar dívida? É para reinvestir pesado no time? Essa dúvida gerou um debate muito quente, e com razão. Ok, vamos analisar os números com calma para entender a lógica da diretoria. A venda do Ryan, como a gente viu, injeta 35 milhões de euros. Desse valor, cerca de 12 milhões foram comprometidos com as contratações do Brenner e do Hinestrosa. O que sobra, um saldo positivo de 23 milhões de euros. Pela matemática do clube, dá para reforçar o time sem deixar de lado as obrigações da recuperação judicial. Mas a negociação não foi um mar de rosas, não. Os bastidores aqui são bem interessantes. Primeiro, o próprio jogador queria sair, e isso pesa muito. Segundo, o jurídico do Vasco fez uma revisão detalhada do contrato, o que é correto, mas causou atrasos e deixou o Bournemouth, o time inglês, bem impaciente. E o pulo do gato, o Vasco recebe a maior parte do dinheiro à vista, mas compra os reforços pagando parcelado. Isso para o fluxo de caixa do clube é simplesmente excelente. Certo. Com essa grana entrando, mas com jogadores importantes saindo, a pergunta é: como o Vasco está se mexendo para remontar o elenco e preencher essas lacunas? E a diretoria está correndo contra o tempo. O Brenner já chegou no Rio na sexta-feira de manhã e o Hinestrosa é esperado nesse fim de semana. A urgência é total. A ideia é que eles façam os exames e já comecem a treinar o mais rápido possível para ficarem logo à disposição. Mas a própria diretoria sabe que só o Brenner e o Hinestrosa não fecham a conta das saídas do Vegetti e do Ryan. O clube admite abertamente que continua no mercado. O foco? Um novo camisa 9, um cara mais experiente para ser a referência lá na frente. E aqui tem um contraste muito interessante. O perfil que o Vasco diz que busca é o de jogadores mais jovens, que vêm de ligas competitivas como a colombiana ou a MLS, por exemplo. Só que os rumores que pipocam na imprensa, muitas vezes, apontam para nomes mais velhos com salários mais altos, como foi o caso do Daverson. Fica essa dúvida no ar. E o mercado não para. Olha só, o clube foi atrás do John Córdoba, mas os valores que o time russo pediu eram fora da realidade. O Claudio Spinelli foi oferecido, mas não se encaixa no que a comissão técnica quer. Já a situação do cuiabano é mais complexa, porque a tendência é que o time dele, o Nottingham Forest, empreste para outro clube do mesmo dono. Ou seja, não é fácil. Bom, agora vamos sair um pouco dos escritórios e das planilhas e vamos falar do que realmente importa, o campo de jogo.
Como é que essa turbulência toda fora dele está afetando o time? E o impacto foi sentido. Essa frase aqui, ela resume a frustração de muito vascaíno depois do clássico. A sensação de que o time se encolheu, se acovardou, mesmo tendo vantagem física sobre um adversário cheio de desfalques. É uma crítica pesada, mas que reflete bem o sentimento geral. E além da postura do time, um lance mudou o jogo: a expulsão do Cauã Barros. De um lado, a gente tem a interpretação do árbitro, que viu o lance como motivo para cartão vermelho direto. Do outro, opiniões como a do comentarista Felipe Melo, que disse que não era para tanto, que não teve força para expulsão. Um lance polêmico que, sem dúvida, complicou tudo. Olhando para frente, a comissão técnica já traçou um plano. Contra o Boa Vista, a gente deve ver um time misto alternativo. O motivo é bem simples. A prioridade absoluta é a estreia no Campeonato Brasileiro. Isso é bom porque abre espaço para a molecada da base, como o Andrei Fernandes e o Lucas Zucarello ter uma chance de mostrar serviço. E assim, com todo esse quebra-cabeça montado, a gente chega na nossa reta final. O que dá para esperar do futuro imediato do nosso gigante da colina? E a grande questão que fica no ar é essa. No meio de tantas saídas importantes e chegadas que são apostas, com dinheiro em caixa, mas com uma pressão gigante por resultados, será que o Vasco vai conseguir encontrar o equilíbrio que precisa para ser competitivo de verdade? A resposta, claro, só o tempo vai dar. Mas o debote está aí, e a esperança do torcedor, essa, como sempre, continua mais viva do que nunca.